Fala, povo! Que alegria poder estarmos juntos iniciando mais uma aula da nossa Escola da Bíblia Emanuel. Aula número 3. Vamos dar continuidade nessa jornada de conhecimento e a gente está muito feliz de ter você com a gente aqui mais uma vez. A gente vai estar dando continuidade hoje no panorama do Antigo Testamento e a gente quer reforçar com você que essa aula vai estar disponível no nosso canal do YouTube, então você vai ter acesso a essa aula durante a semana. Você pode estar respondendo o questionário também virtual que a gente vai disponibilizar no grupo. E também o PDF da aula, onde você vai estar acompanhando tudo que a gente está falando aqui. Então a gente está muito alegre. Vamos dar continuidade falando sobre o Antigo Testamento, né, Enzo? É isso aí. Alegria. E alegria pelo sucesso, né? O pessoal está acompanhando, a gente vê o envolvimento do pessoal. O que a gente mais queria era isso mesmo, que o pessoal, de fato, ficasse enganjado, né, no estudo da palavra. E é muito legal, gente, vocês respondendo os questionários, perguntando, tirando dúvidas. Isso aí é muito bacana. O interesse pela palavra, que é o nosso alimento, né? Isso é bom demais. Só que antes da gente começar a aula, a gente hoje veio com a camisa do nosso projeto social, do projeto Vida Emanuel, que é o nosso PVE, mais conhecido por PVE. E o nosso projeto é a ação da nossa igreja dentro da comunidade, né, o braço de serviço da nossa igreja dentro da comunidade. E talvez você esteja assistindo a aula e você ainda não tenha identificado, nós somos da Igreja Batista Emanuel do Ibura, aqui em Recife, né, e nós temos esse projeto social como nosso braço de serviço à comunidade. Então nós temos lá as aulas de karatê, de balé, nós servimos uma refeição semanalmente à nossa comunidade e a gente veio com essa camisa hoje de forma proposital para pedir a você para participar com a gente, Isso aí. né? Para unir forças com a gente. Nós temos crianças aí que a gente adota e você pode contribuir dessa forma. Apenas R$ 20 por mês você pode adotar uma criança e a gente consegue colocar mais crianças para participar desse lindo projeto, que é um movimento lindo de amor pela nossa igreja dentro da comunidade. E aí nós temos as crianças que estão desenvolvendo karatê, balé e outros cursos, né, que estão por vir, a gente está organizando, e você pode ser um parceiro, né, um padrinho, uma madrinha do nosso projeto social. É isso aí, Júnior. Isso aí. Então, seja convidado a participar como padrinho, como madrinha, como voluntário também. Chegue junto para a gente poder servir a nossa comunidade e Nossa abençoar canequinha aqui, as ó. crianças. Isso aí. A Marca do aguinha, a nossa projeto. canequinha do projeto. A expressão vida é um acróstico, né? Isso. Vivendo intensamente o dom de amar. E é isso que a gente quer ver na nossa comunidade. A gente aproveita essa aula 3 para iniciar dessa forma, convidando você a estar conosco, adotando uma Amém. criança, participando do nosso projeto social. Deus abençoe sua vida, contribua conosco. Aí vamos lá. Amém. Vamos lá, vamos continuar nosso panorama do Antigo Testamento. A gente está nessa última aula, né, do Antigo Testamento Isso. hoje, e a gente, para relembrar um pouquinho o que a gente falou nas aulas anteriores, a gente tem três principais cenas que Deus está contando, a história da redenção, e essas cenas elas são divididas na criação, Uhum. a queda do homem e a história do povo de Israel. E a gente viu na aula passada, né, os livros, o Pentateuco, né, o conjunto dos primeiros 5 livros da Bíblia. Vimos também a questão dos livros históricos, que conta toda a historicidade do início do povo de Israel. E vamos ver hoje os livros poéticos e os livros proféticos, né? Dando continuidade nessa jornada aí. Ressaltando que é um panorama, Um né? panorama, isso é um voo de drone, é só a Isso. gente passando por cima. Em breve teremos novos módulos para aprofundar de fato em cada livro, em cada partícula da Bíblia, para a gente poder estudar mais a fundo. Então vamos lá. A gente está falando sobre os poéticos agora, né? A gente tem 5 livros poéticos que dão continuidade no nosso Antigo Testamento. Aí são eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Então a gente tem esses 5 livros aí que vamos estudá-los agora. Vamos passar por eles para que a gente possa conhecê-los mais de perto, né? Fala um pouquinho para a gente, Emerson, como é que se molda esses livros aí. Então vamos tentar entender aqui, né, as divisões, né, 4 grandes divisões e as particularidades, principalmente dessa divisão agora dos livros poéticos, também conhecidos como livros de sabedoria, né, como a gente vê aqui no nosso slide. Então são poesias, são orações, são cânticos, né, de adoração ao Senhor que o povo de Israel fazia, né, que o povo de Israel entoava. O Israel antigo usava, de fato, por exemplo, esses livros como um inário mesmo, de adoração ao Senhor nos seus cultos, né, principalmente em Jerusalém, aquele tempo de adoração, esses textos eram utilizados como hinos mesmo de adoração ao Senhor. Então a gente tem que ter essa ideia. Quando a gente lê um livro poético, a gente está entendendo toda a licença poética que o autor tem dentro do seu contexto, das suas experiências, né, que ele está colocando ali, o seu coração. É por isso que a gente fala que é perigoso a gente criar doutrina em cima do livro poético.
né? Porque o livro poético ele não é explicitamente didático, né? Existe uma didática, a gente vai ver isso, por exemplo, nos salmos, que existe alguns salmos didáticos, mas os livros poéticos eles são expressões de experiências pessoais, né? A gente precisa entender isso. Você quer ver uma coisa? A gente costuma recitar, né, que o salmista ele nunca viu, né, um justo mendigar o pão, né? Passar necessidade nem sua descendência mendigar o pão, né? E nunca viu foi o salmista. Então, aqui é uma experiência do salmista. E a gente pega um trecho como esse e diz, não, mas eu nunca vi, a gente repete como se fosse a nossa experiência. E não Sim. é aquela experiência vivida pelo salmista. Então, são poesias, são orações, experiências vividas ali, que são retratadas ali em cânticos, né? E a gente vai acompanhando ao longo desses 5 livros que você narrou aí para a gente. Uma observação que a gente colocou que é interessante. Esses livros, eles não encerram toda a poesia que há nas escrituras. A gente vai encontrar poesia entre os livros da palavra do Senhor, que são de outras categorias, mas eles não Boa parte encerram. Isso, está boa parte concentrada da aqui nele, né? poesia está aqui nesses livros aí. Bacana, bacana. Vamos dar andamento aqui e falar do livro de Jó, que é o primeiro livro poético aí que a gente tem. Um livro tão conhecido, né? De uma história tão conhecida Isso. nossa. E a gente, de fato, não sabe ao certo qual é a autoria do livro. Alguns atribuem a Moisés, a gente não consegue atestar, de fato, quem é o autor. Então, a gente opta por não determinar quem é o autor do livro. E o tema central, a gente traz aqui uma palavra bastante interessante, que é uma teologia retributiva, que é a ideia de você fazer algo e merecer algo em troca, né? Você obter um benefício baseado naquilo que você faz. Então, gira em torno. O livro de Jó vem para combater essa teologia, porque Jó era alguém bem sucedido, porque fazia coisas boas. Então, a história de Jó ela entra na história da humanidade para ensinar a gente, de fato, que essa teologia ela não está presente na história de Deus com a gente. Muito pelo contrário, né? A gente vai ver que o sofrimento é um sofrimento. O sofrimento humano ele é possível e cabível a qualquer ser humano. Então a gente vê isso bem na história de Jó e ela Faz parte do faz parte. próprio propósito de Deus Isso. na vida do ser humano. Você tem Jó, logo de início, né, no texto do seu livro, dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, se a teologia retributiva funcionasse, esse cara só ia gozar de bênçãos, Exatamente. né, e tudo mais. E aí ele, como a gente colocou no slide aqui, né, ele nos ensina a vencer no sofrimento, não a vencer o sofrimento. Né? Porque o sofrimento ele vai fazer parte desse propósito de Deus na vida. Tem um versículo emblemático aí de Jó, né? Jó capítulo 42, versículo 5, que fala que Jó declarando, né, depois de sua experiência completa de sofrimento, depois de conhecer de fato quem Deus era, Deus não era só aquele Deus que dava os bens a ele. Então, antes dos bens que você recebe, tem um Deus que dá os bens, né? Então, essa é a chamada do texto pra gente. Ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, a experiência de quem de fato vê quem Deus é, que conhece Deus, apesar do sofrimento. E a gente vai ver isso ao longo dos livros poéticos, que existem ensinamentos, né? Nos poéticos e nos proféticos. A gente precisa extrair desses textos os conceitos, os princípios que a Bíblia traz para a gente, para que a gente leve para nossas vidas aí. Então, o livro de Jó ele engloba todo esse contexto aí, precisa entender bem. A gente vai para o livro dos Salmos agora, né? Também, talvez um dos livros mais lidos, né? De fato, tem muita poesia, muita oração. É o maior livro, né, da Bíblia, 150 salmos, né? A gente tem aí nesse livro. São cânticos, orações, poesias, né? E como a gente falou, com relação aos livros poéticos, principalmente o livro dos Salmos era utilizado como um hinário, né, no templo lá de adoração do povo de Israel, principalmente em Jerusalém. Né? Tem uma divisão que a gente colocou aqui para a gente entender. Porque às vezes a gente pensa que todo salmo foi escrito por Davi. Né? Davi escreve pelo menos 73, né? Aí tem Asaf, escreve 12, os filhos de Corá 9, Salomão 2, Moisés, Emã e Etã escrevem pelo menos um, né? Cada um. E a gente tem aí pelo menos 51 salmos que não se sabe a autoria. Né? E aí é bem interessante isso, porque quando a gente falou na primeira aula, olha, a Bíblia tem em torno de 40 autores. É em torno porque existem textos. Então a gente não pode afirmar, né, de fato a quantidade exata, né, dos autores da Bíblia Sagrada. Né? E aí tem a classificação, né, que a gente colocou. Então esse grande livro, né, ele tem 6 classificações. A gente vai encontrar salmos didáticos, são salmos de ensinamento de fato, práticos ali, instruindo.
salmos de gratidão e louvor, né, salmos históricos, né, que contam a história realmente do povo, né, de Israel, os salmos imprecatórios, que eram salmos e orações feitas contra o inimigo. Né? A gente tem que lembrar que a gente está na antiga aliança, então a ideia do olho por olho, dente por dente ainda funcionava. Né? Então era muito comum a gente encontrar um salmista orando contra o seu inimigo, e não ser o que fosse lá e fizesse, desse cabo do inimigo e tudo mais. Então eram salmos imprecatórios. Né? A gente tem salmos que também são leis, né? E os salmos messiânicos, que eu separei até aqui o Salmo 22, são vários salmos messiânicos que anuncia, né, a vinda do Messias, né, do nosso Senhor, do nosso Cristo. Mas o Salmo 22 para mim é emblemático porque ele fala de algumas palavras que Jesus acaba repetindo na cruz. Né? O primeiro versículo do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, o próprio salmista lá atrás falava sobre isso, Jesus repete essas palavras na cruz, né? Primeiramente, né, usando o aramaico, né, como a gente viu na primeira aula, e depois a gente sabendo da tradução que ele estava falando justamente desse salmo aqui, trazendo para si o título do Messias, né, do Cristo. Maravilha, maravilha. Vamos para o livro de Provérbios. Provérbios que a gente gosta de chamar de sabedoria, né? São um livro de sabedoria. É um livro chamado Sapiensal, né? Que traz uma sabedoria que tem o seu autor Salomão, que foi um grande sábio, foi um grande rei, e ele traz consigo vários textos que vai montar para a gente uma biblioteca de sabedoria, né? A gente vai encontrar várias expressões, vários temas dentro desse texto, desse livro, sabedoria em relação a como a gente deve se portar, sobre a ética, sobre nossas condutas, sobre o temor a Deus, a nossa moral, né? Nossos costumes. Então, Salomão ele vai compilar tudo isso aí nesse livro e vai trazer para a gente muitas orientações, né? De como a gente deve guiar a nossa vida, né? Então, é um livro bastante rico para a gente. Tem um texto que a gente colocou para vocês aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Então, o que vai ditar, de fato, nossa caminhada é o temor a Deus, né? E Salomão vai tratar disso. Como alguém que foi tão sábio, ele traz para a gente qual é o princípio da sabedoria que ele tinha, né? Que era, de fato, o temor a Deus e a sua prudência no santo. Né? Um livro precioso, né? Um livro muito denso, né, em informações, né? Informação em cima da outra, muita sabedoria. Mas vamos seguir. Vamos falar de outro livro também que tem autoria de Salomão, que é o livro de Eclesiastes, né? Um livro de experiência, das experiências vividas por ele, né? Esse livro ele abre o coração e ele se coloca como um conselheiro, de fato, né? A gente tem que ler o livro de Eclesiastes como se fosse alguém dentro da sua experiência pessoal dizendo, olha, eu vivi isso aqui, então eu sei o que eu estou falando. Né? Então ele começa a falar da sua própria vivência. Então ele tem conselhos práticos, né, mediante a questão da brevidade da vida, da futilidade da vida, né, e aí talvez a chave para a gente entender o livro de Eclesiastes está na expressão debaixo do sol, né, porque esse livro ele vai lembrar muito bem, né, que tudo que acontece, todo esforço humano, toda experiência humana que acontece debaixo do sol é vaidade. Tudo isso aqui é passageiro, é efêmero. Então ele lembra, né? Ele aponta para a eternidade. Ele tem alguma coisa acima do sol, né? Tem alguma coisa que a gente precisa se preocupar mais. Né? E aí é emblemático também ele encerrar o livro, no capítulo 12, por exemplo, convidando os jovens a lembrar do Criador no dia da juventude, da mocidade. Né? Vocês precisam se lembrar, coisa que ele aprendeu na sua... Então, assim, ele vive tudo aquilo, teve várias mulheres, um homem mais rico né, do seu tempo, né, e ele pôde ver que tudo aquilo que ele conseguiu acumular era vaidade. Né? Ou seja, há uma tristeza no coração dele quando ele narra isso, mas há um alerta para nós hoje, né? Para que a gente entenda que debaixo do sol é vaidade, mas existe algo acima do sol, essa ideia da gente estar olhando para a eternidade. Mais uma vez, aquela ideia da gente olhar para esse texto, talvez não fazer uma doutrina, mas pegar o princípio que está lá, né? O princípio do texto que Salomão quer trazer para a gente. Da sua experiência e aquilo que a gente pode aprender com ele. Bom. Isso aí. Eclesiastes, acho que encerra aí o ciclo dos livros poéticos, né? Livros de sabedoria. Também é conhecido como Cantares de Salomão, né? Isso, né? Porque Salomão também é o autor desse livro. E é um livro romântico, né, Emerson? Fala pra gente um pouquinho, é um livro romântico, é um livro que trata também uma relação... Isso. Uma relação de um rei com a sua amada, e que o Senhor vai usar isso para falar da relação dele com o seu povo. Né? Isso é muito bonito, né? Essa poesia e tudo mais. É interessante um detalhe que a gente colocou logo no início da aula,
Na divisão a gente chamou esse livro de Cântico dos Cânticos. Isso. Aqui está só Cânticos, né? Como também pode ser Cantares de Salomão, né? O Cantares de Salomão. Então, tem esses nomes aí que esse livro recebe. Mas, Júnior, essa poesia dessa relação matrimonial, né, do rei com Sulamita, né, com a sua desejada, com sua amada, a forma como Sulamita também espera e se adorna e quer encontrar esse rei, isso denota, para mim, dois grandes ensinamentos. Primeiro, a questão de que Deus ele cria a sensualidade para a relação conjugal como algo lindo, né, como algo que deve ser desfrutado dentro de uma relação conjugal. Mas, principalmente, a questão do ensino da relação de Deus com o seu povo, como Deus ama, né, o seu povo e como ele espera que o seu povo também se adorne e viva para ele. Né? Esse texto que nós colocamos aqui no final, de Cânticos, capítulo 8, versos 6 e 7, é um pedaço dessa linda poesia. Né? Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Então, assim, é uma coisa linda, né? Extraordinária, Genuína, né? Verdadeira. genuína, verdadeira e algo que Deus colocou para que a gente desfrutasse tanto na relação conjugal, como também para nos ensinar dessa relação dele com o seu povo. Amém, amém. A gente encerra aqui o ciclo dos livros poéticos, né? Esse bloco, esse terceiro bloco do Antigo Testamento. Vimos o Pentateuco, vimos os livros históricos, encerramos agora os livros poéticos e vamos iniciar os proféticos, né? Que é talvez a grande parte do Antigo Testamento está contida nos livros proféticos. E vamos iniciar agora essa parte aí. Só para a gente relembrar um pouquinho que a gente falou lá na aula número 1, a gente, dentro dos livros proféticos, temos duas divisões, né? Duas subdivisões, que são os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores aí compostos por esses livros aí, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os menores, todos esses 12 livros aí que vocês estão vendo, que a gente vai falar sobre eles já já. Então, só para a gente relembrar isso aí, porque vai fazer parte do nosso estudo a partir de agora, né? A gente vai até dar uma corrida aqui, porque a Armin fica com o cronômetro aqui da gente toda vez mostrando, né? querendo que a gente acelere, mas a gente. São 17 livros. 17 livros. Né, e 16 profetas. Porque Exatamente. Jeremias e Lamentações é o mesmo profeta, né, que vai estar falando. E a gente tem então 5 profetas maiores, 12 profetas menores, e a gente vai falar um pouco sobre as particularidades, né, dessa divisão, né. Então, o termo profeta, né, ele vem do grego, significa aquele que anuncia, né, aquele que declara, aquele que proclama. E o profeta ele não falava de si mesmo, ele não tinha uma ideia que ele construía, uma ideologia e anunciava aquilo como verdade, mas o profeta era conhecido por falar assim diz o Senhor. Né? Então, o assim diz o Senhor mostra que ele estava comprometido com algo que ele ouviu e que ele precisava transmitir. E a autoridade do profeta, Júnior, estava atrelada, isso é muito interessante, todos os profetas, a autoridade que ele ganhava para poder profetizar sobre o povo estava atrelado ao estilo de vida que ele tinha. Então, o alinhamento do discurso com a prática era o que dava autoridade para ele. Isso é muito, muito interessante, porque o profeta no Antigo Testamento ele é um tipo de Cristo. Jesus, quando ensina, por exemplo, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, quando ele vai encerrando, a turma está maravilhada. E a expressão eles estão maravilhados porque ele ensina como quem tem autoridade. Porque a autoridade é isso, é esse alinhamento, né, do discurso com a prática. Os profetas eles tinham essa característica muito clara de alguém que sabia o que estava falando e vivia o que estava falando. Né? E eles não escolhem a mensagem. A gente destacou isso aqui no slide porque isso é muito interessante. Eles não maculam a mensagem, tornando a mensagem mais branda, né, para que as pessoas não se sintam ofendidas. Né? Eles simplesmente declaram a verdade de forma fiel, aquilo que eles escutaram do Senhor. Né? A gente costuma dizer assim, o profeta não tinha filtro, né? Porque de fato ele recebia e ele declarava, e assim tinha que ser mesmo, e a palavra chegava, e a gente tem agora esses livros para a gente entender um pouco dessa profecia. Isso aí. A gente inicia com o profeta Isaías, talvez um dos mais conhecidos aí das profecias, e ele traz uma mensagem de arrependimento, né? E talvez o que mais traz mensagens messiânicas, o que mais fala sobre Jesus, né? O que mais retrata pra gente, apontando para o nosso mestre lá.
Então, Isaías traz essas mensagens de arrependimento, né? Esses grandes textos emblemáticos aí da nossa fé cristã. Temos o livro de Jeremias. Jeremias ele é após a morte do rei Josias. Isso. Né? Isso é muito interessante porque Josias, né, ele foi tem algumas características interessantes. Primeiro que ele foi o rei mais novo, né? Com 8 anos de idade ele assume isso. O governo. E Josias foi um rei excepcional. Foi um rei muito bom para o povo de Israel. E quando Josias morre, o povo cai na idolatria. Né? E isso é muito triste. Então Jeremias ele pega esse povo, né, idólatra, e ele começa a convocar esse povo a deixar os seus ídolos e a voltarem a adorar somente a Deus. Né? Então esse praticamente é o cerne da mensagem do profeta Jeremias, que emenda aí com as suas lamentações. Por quê? Porque no seu clamor e na sua profecia, né, que ele declara com veemência e tudo mais, o resultado não vem. O resultado não vem. Então, o livro de Lamentações de Jeremias já é uma lamentação porque o povo não escuta a profecia. Né? Isso é muito interessante. Então, ele começa a chorar. E esse livro de Lamentações, ele é composto de poesias, de fato. São choros, lamentos de poesia. Por isso que a gente tinha falado lá, não só os livros poéticos contêm poesia, como a gente vê poesia também em outros livros, como aqui no Profeta, por exemplo. E Jeremias, ele lamenta, chorando com poesias, dizendo para o povo que pena. Né? Que pena que vocês não escutaram, né? E é mais uma vez uma oportunidade que o Senhor está dando àquele povo. Aí. Ezequiel, né, um sacerdote que é levado pelo Senhor para a Babilônia. Então, Ezequiel, ele é um profeta que está presente durante o exílio da Babilônia, durante o povo escravo lá na Babilônia, novamente. Então, ele anuncia os ensinamentos do Senhor lá e o seu juízo, porque o povo foi para lá. Por quê? Porque desobedeceram a lei de Deus. Então, Ezequiel está presente nesse contexto lá na Babilônia. E a gente tem o profeta Daniel, semelhantemente a Ezequiel também. Que é o último dos profetas maiores. Né? Isso. Daniel a gente conhece a história de Daniel, né? Que se encontrou com o rei Nabucodonosor, presente nesse contexto lá na Babilônia, para combater de fato e mostrar para o rei que existe um rei ainda maior. Se a Babilônia naquela época era o grande império, o império que dominava a terra, a região, Daniel surge como um grande profeta para anunciar para aquele rei que existe um reinado maior. E o que é interessante é que é um panorama que a gente está fazendo. Sim. É óbvio que os profetas eles trazem vários outros ensinamentos, mas a gente está tentando ir aqui no cerne da questão. Né? E para mim, de fato, esse é o cerne, é a fidelidade dele perante um povo corrompido. Né? Tanto ele não querendo se contaminar com as iguarias do rei, Sim. como o próprio Sadraque, Mesaque e Abednego, né, os seus amigos, que são convidados a adorarem uma estátua, né, que é feita em homenagem ao rei, né, e eles simplesmente não se prostram, né? E nós adoramos ao Senhor, né? Então, assim, essa fidelidade, né, do profeta que chama a atenção desse livro para dizer assim, vale a pena obedecer ao Senhor, né? Ainda que custe a própria vida, né? Vamos lá, vamos agora iniciar os profetas menores, né? Essa subdivisão dos profetas menores, são 12 livros, começando com Oséias, que fala sobre a bondade e o amor de Deus pelo seu povo, né? E tem até aquela famosa metáfora, né, do profeta que ele se casa com uma prostituta ou com uma mulher adúltera, né? Então, a vida dele é uma metáfora, exatamente. Né? Ele usa a própria vida e Deus faz isso. Né? Ordena que ele faça isso, que ele case-se com Gomer, né? Que é uma prostituta e tem filhos, ele tem 3 filhos. Ela adultera junto com ele, né? Para fazer essa comparação. Do povo que estava vivendo uma vida de adultério contra o próprio Deus. O povo que estava adorando outros deuses, e aí Deus faz essa... O profeta ele vai tipificar Deus, né, nessa relação, né, e a mulher vai tipificar o povo, ou nos nossos dias a igreja. Né, que precisa se arrepender, né, e voltar. E lembrando que os profetas, eles não... A maioria deles, a gente vai encontrar que a profecia deles não era para individualmente para uma pessoa, era para um povo. E esse povo agora é a igreja. Então, tudo que a gente vai extrair desses textos é olhando para a igreja de Cristo hoje. A gente, como igreja, como é que a gente tem vivido. Então, é interessante a gente seguir essa linha. Profeta Joel, e aí a gente trouxe um texto, né, que diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A promessa do espírito derramado. Vai lá no profeta Joel atrás. Isso é legal porque, assim, existem alguns ensinamentos no livro de Joel, mas eu acho que esse é o texto mais emblemático do livro que vai anunciar o derramamento desse Espírito, né? Que vem e a gente tem, não só nas palavras de Jesus, repetindo que isso vai acontecer, como em Atos 2, o cumprimento dessa profecia, né? O Espírito Santo descendo na festa de Pentecostes sobre aqueles irmãos. Então, realmente, Joel, ele é muito visto por esse texto, principalmente por esse texto anunciar algo que viria a acontecer, essa profecia maravilhosa que o Espírito Santo vivendo em nós, né?
Tem o livro de Amós aí, que é, por característica, é um pastor de ovelhas, que foi chamado para ser um profeta e para chamar o povo para o arrependimento, né? Então, Amós tem essa característica de ser um pastor, um criador de ovelhas, Uhum. que teve essa missão aí de profetizar para o povo. Isso é muito interessante porque a profecia, praticamente, o profetismo de Israel, praticamente é sobre arrependimento. É sobre o povo voltar para o Senhor. O profeta, quando ele é levantado, algumas exceções, né, como Ageu, que a gente vai ver, são poucas exceções, mas a maioria dos profetas que se levantam é para pregar Isso, duramente contra o isso. povo, para que o povo volte, volte arrependido, né, para o Senhor. Obadias, né, no livro, né, do Antigo Testamento, profecias contra o reino de Edom, e aqui é interessante porque Edom é descendente de Esaú, né, e ele está falando a partir de Israel, né? Esaú era irmão de Jacó, Isso. né, onde vem a descendência de Israel, e aqui a gente tem então o profeta falando contra os descendentes, né, de Esaú. Né? Tem Jonas, que é a história muito conhecida, de um profeta que foi chamado, que desobedeceu a Deus, que fugiu, mas que no final ele resolve obedecer e cumprir sua missão, né? E a gente trouxe uma expressão aí que a missão gosta muito de usar, que é só a vida na vocação, né? Isso. Então, só a plenitude de vida quando a gente, de fato, entende nosso propósito. Uhum. E foi assim com Jonas. Apesar de ter fugido, ele só conseguiu encontrar plenitude quando ele obedeceu. Descanso, Descanso. descanso da alma, é Isso. o propósito. Você está no propósito, você está bem, você está. Ainda que tudo esteja, né, Contrário às suas desmoronando aí vontades, exteriormente, contrário você. à sua E é visão. isso, né? E Jonas ele vai estar satisfeito quando ele está debaixo do propósito para o qual ele foi chamado. Então, só a vida na vocação. A gente tem que guardar isso no coração. Né? Vem Miqueias, né, o chamado aí mais uma vez o povo, chamando mais uma vez o povo ao arrependimento. Miqueias tem uma particularidade porque ele denuncia as injustiças sociais, então ele fala contra a questão da pobreza e tudo mais. Isso é muito interessante. E ele também anuncia, né, esse governo que viria de Belém e tudo mais. Então ele é um profeta messiânico também. Naum, né, que é um profeta pós-Jonas, digamos assim, naquela região de Nínive, lá, daquele povo que, com Jonas, um povo se converte, um povo que reconhece a Deus, Uhum. e depois de um período esse povo volta, as novas gerações voltam a ser idólatras, então Naum surge como uma advertência novamente para esse povo, que mais uma vez esqueceu de Deus, e mais uma Uhum. vez volta a pecar. Eu acho que a grande diferença, talvez, de Jonas, a mensagem de Jonas para Naum, é que Jonas ele vai com alguém que convida para o arrependimento, Sim. ele com esse coração, né, que ele mesmo depois entra em crise. Né? Eu sabia que o Senhor ia fazer isso, o Senhor ia dar oportunidade, né? Tem aquela história lá de Jonas, e ele convida. O Naum não, ele já meio que está dizendo, olha, Senhor, o Senhor vai fazer juízo sobre esse povo, e ele está anunciando juízo sobre o povo já, Isso. porque o povo tinha se desviado, mesmo escutando toda aquela mensagem e tudo mais. Abacuque, e aí a gente trouxe um texto um pouquinho grande, porque é um profeta muito importante, né? Ele realmente inicia a sua profecia dizendo que não entende, né? Questiona de fato o motivo de tanto sofrimento, questiona o próprio Deus, porque está passando por aquilo tudo, né? E aí Deus revela os seus planos para ele, e Abacuque vem com essa profecia, com essa declaração profética aí, de entender de fato que maior do que qualquer escassez está o próprio Deus. Né? Então, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa declaração Isso é extraordinário, fantástica, né? né? Isso é uma fé genuína, vamos dizer assim, né? A gente chama do paradigma do todavia, né? É quando você, em tudo na vida, né, coloca o todavia. Né? Ainda que tudo esteja dando errado, entre aspas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei desde a minha salvação. E eu acho que esse é o grande ensinamento de Abacuque, sabe? Que a igreja, né, ela precisa entender que essa adoração ela tem que fluir, Ainda aqui, né? ainda que. Essa é a grande questão, né? Esse todavia. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é extraordinário. Sofonias e Ageu, né? Sofonias ele alerta o povo para o dia do Senhor, né? É o dia em que o Senhor de fato virá, o dia que o Senhor vai estabelecer de fato o seu reino e vai trazer julgamento, né? O próprio Deus vai trazer julgamento sobre as nações que estão distantes dele, né? Que estão Uhum. em pecado, né? Tanto o Ageu como o próximo, acho que é Zacarias, né, que Zacarias foi é o na próximo, sequência, isso. a gente tem mensagens parecidas, né, que são mensagens ali de profetas que foram contemporâneos de Neemias e Esdras. Isso. Então a gente tem agora profecias do pós-exílio, né, do povo
voltando do exílio babilônico, chegando em Jerusalém e se deparando com toda a destruição, né? E agora tem Esdras e Neemias ali levantando o povo para trabalhar, para reconstruir, mas tem um profeta por trás, dois profetas, né? Tem o Ageu e depois o Zacarias, com profecias de motivação, né? Dizendo, vão lá, vocês precisam construir, e tem uma palavra do Senhor para aquele povo, de restauração de sonhos, né? De restauração de vida e tudo mais. Então, esses dois profetas, eles não estão muito no contexto da pregação do arrependimento e tudo mais. Eles vão mais nesse Restabelecer, contexto. né, uma... Isso também são dois profetas muito importantes, né? E por fim, Malaquias, né, o último livro do Antigo Testamento, o último profeta, que ele vai falar um pouquinho sobre a infidelidade do povo nas relações conjugais, nos dízimos, nos sacrifícios praticados, né? Ele vai falar sobre o dízimo lá, um texto bem conhecido que a gente usa até hoje, para falar sobre como a gente deve ofertar a Deus, porque o povo esqueceu daquilo, porque o povo parou de ajudar a quem precisava. Então, é um profeta que vai tecer sua profecia sobre esse contexto aí, né, nessa época. É isso aí, a gente encerra praticamente essas divisões, né? A gente tem um resumo aí, né? A primeira divisão, Pentateuco, os livros da lei, né? A gente tem os livros históricos, né? Tratam da história, né, do povo de Israel. Depois os poéticos que a gente viu hoje, né? Toda essa poesia de Israel. Depois o profetismo de Israel, os livros proféticos que tratam então dessa anunciação fiel, né? Daquilo que ouviram do Senhor e transmitiram ao povo. Então a gente faz esse panorama, esse voo realmente, como você falou, de drone, né? Só observando, não entrando de fato a fundo nos assuntos, mas a gente quer estudar, voltar a estudar isso aqui de forma muito mais aprofundada. Mas a gente crê de fato que você conseguiu capturar aí essa grande história, né, que a Bíblia está contando, né? Essa narração desse enredo, né, que o Senhor começou, né, que passa por essas divisões, e tem todos esses contextos, essas culturas, esses homens e mulheres que influenciaram a história. E a gente, quando lê agora o Antigo Testamento, a partir desse panorama, a gente vai conseguir se situar melhor e entender o que é que está acontecendo. Então, essa é a nossa intenção, é tentar descomplicar um pouco esse texto, que, por mais que ele seja antigo, ele continua sendo muito atual, ou como o Billy Graham falou, né, mais atual do que o Jornal de Amanhã, que ainda vai sair. Né? Esse texto extraordinário, que é a palavra do Senhor. Então, continue com a gente, continue estudando a palavra, né? A gente vai estar lançando aí o nosso link do questionário, faça o questionário, responda. Se tiver dúvidas, procure a gente, vamos conversar. Quinta-feira, mais uma vez, aula presencial, tá junto lá, e vai ser bênção, e a gente vai avançando. É isso aí. Amém. Não pulem o Antigo Testamento, não pulem, leiam o Antigo Testamento, leiam com esse óleo, com essa cosmovisão aí. E procurem a gente, qualquer dúvida vocês podem procurar, que ficou aqui na aula, procurem presencialmente, digitem aqui no texto, tá? Mas vamos estar juntos, né? Isso, e não esqueçam, Projeto Vida Emanuel, isso aí. Né? Vem com a gente, vamos adotar mais crianças, vamos colocar mais crianças para participar desse lindo projeto, e a gente recebe todas as crianças lá com muito amor, com muito carinho, como hoje, por exemplo, hoje é segunda, a gente recebeu tantas crianças do Karatê, como as famílias da comunidade, para poder tomar uma sopa com a gente, tomar uma refeição com a gente, e isso é lindo demais, você pode participar adotando esse nosso projeto, sendo um padrinho ou madrinha do Projeto Vida Emanuel. Fica aqui o nosso convite, participe conosco. Amém. Deus abençoe, gente. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Como é lindo estudar a tua palavra, como ela é desafiadora, encantadora, como ela de fato nos alimenta. Que o Senhor continue falando, Senhor, aos nossos corações e de fato que a nossa vida seja edificada unicamente na tua palavra. Nós te pedimos por cada aluno da nossa escola, abençoa cada família, ó Pai, que a tua palavra seja o centro de cada lar, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.